Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Eu quero que esse canal seja para nós um ambiente familiar. Por isso, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal. Também gostaria de pedir que você deixasse o seu like nesse canal, nesse conteúdo. Pois eu sei que você foi enviado a esse vídeo pelo seu interesse em crescer no ministério e também ajudar a outras pessoas a se desenvolverem. Então, se você quer ajudar outras pessoas, um dos meios é você compartilhar esse conteúdo. E quando você deixa o seu feedback, seu comentário, seu like, se inscreve, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Por isso, através do seu apoio, ele vai compartilhar com outras pessoas. Fique até o fim. O melhor aqui no meu canal é sempre no final. Teremos uma tarefa prática e assim a gente vai analisando o seu desenvolvimento na presença de Deus e no seu ministério. Eu quero falar com vocês sobre as características paulinas de um pregador. As características paulinas de um pregador. Características, resoluções, decisões, o perfil de Paulo, postura de Paulo para a nossa edificação e instrução como ministros de Deus. Não importa a sua idade, não importa se você é homem ou mulher. Se você aprender isso aqui e colocar em prática, sua vida será mudada e você também mudará a vida de muitas pessoas. Eu vou ler o texto nas páginas sagradas, depois eu vou usar o meu iPad, onde eu coloco sempre um esboço, para eu não me perder, seguir sempre um tempo determinado, para não abusar da sua paciência e não permitir que minha mente viaje, ok? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 5, 6 e 7, diz assim: O nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Nos primeiros versículos, Paulo cita que ele, Silvano, que é um nome estendido para Silas, e Timóteo, louvaram a Deus pelo evangelho que se desenvolveu na igreja em Tessalônica. A partir do versículo 5, Paulo agradece a Deus e aos irmãos pelo sucesso ministerial através da pregação deles no meio da igreja de Deus ali em Tessalônica. Paulo está grato por não ter trabalhado em vão, ou seja, ele viu o resultado do seu trabalho, ele viu o fruto da sua mensagem. Ele diz que o evangelho que ele pregava chegou em Tessalônica com algumas características. As características mais evidentes estão aí na sua Bíblia aberta, você pode conferir no versículo 5, como também o resultado dessa ministração fiel está no versículo 6. Perceba que Paulo diz que o evangelho que ele pregava e que chegou até a igreja em Tessalônica não foi um evangelho simplesmente de palavras, ok? Ele diz assim: o evangelho que chegou até vós não foi apenas em palavras. Paulo não diz que não teve palavras. Paulo diz que não foi apenas com palavras, mas teve palavras. Você percebe que Paulo usa o termo palavra no plural, palavras, e não a palavra. Se ele dissesse a palavra chegou até vós, ele estava falando simplesmente do conteúdo. Mas quando ele diz palavras, ele está tratando do método, do meio de como a palavra ou o evangelho pregado chegou a eles. Ou seja, através de palavras. Comunicação. Paulo está dizendo que falando o evangelho chegou até os irmãos de Tessalônica. O pregador precisa aprender a falar. O pregador precisa aprender a se comunicar. Para isso ele precisa ler. Para isso ele precisa ouvir. Para isso ele precisa escrever. Para isso ele precisa entender alguns métodos do português.
E não vem já querer comentar que Deus não está nem aí para pregador que tem entendimento e que sabe de português. Não, irmão. Se você não pode estudar, ou se você não teve como estudar, e mesmo assim você pregou o evangelho, você é corajoso. Agora, se você tem como estudar e você despreza o conhecimento, você é um pregador tolo e desleixado. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, nunca despreze o conhecimento. Se isso pode aperfeiçoar o seu ministério. O pregador que quer alcançar novos horizontes, ele precisa aperfeiçoar a sua comunicação. Paulo disse que o evangelho chegou por palavras, porque as pessoas precisam ouvir a palavra. E um dos meios para que as pessoas ouçam a palavra é a gente comunicando. Em segundo lugar, Paulo diz que o evangelho não foi a eles somente em palavras, mas em poder. Isso quer dizer que eles não apenas ouviram o som da pregação. Eles, a igreja em Tessalônica, sentiram o poder do evangelho. O evangelho não tem apenas palavras que fazem cócegas no ouvido. O evangelho não tem apenas palavras que satisfazem os caprichos da alma. O evangelho não apenas enche a mente da pessoa com ideias através das palavras do pregador. O evangelho não é apresentado de modo a simplesmente colocar conteúdo ou informações na mente da igreja. Não. O evangelho deve ser pregado com poder, ou seja, na autoridade de Deus. O pregador que tem palavras, ele precisa ter sua mensagem acompanhada de poder. E onde é que ele alcança poder? É na oração. Jesus disse que se a gente buscar, a porta abrirá. Jesus disse que os pais dão coisas boas a seus filhos e nós que buscarmos a Deus receberemos o Espírito Santo. Jesus disse em Atos capítulo 1 que suas testemunhas receberiam poder para falar dele. A palavra é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6 diz isso. Se a palavra é a espada do Espírito, a gente não pode usar a espada sem depender do dono dela. Então o pregador prega em poder quando ele usa a espada na comunicação, dependendo do Espírito Santo para lhe dar unção. A espada do Espírito, ela gera resultado, ela tem efeito. Então é o poder do Espírito que gera resultado na pregação do pregador. A gente precisa pregar também no Espírito. Paulo disse, não foi apenas em palavras, mas eu preguei, a mensagem que chegou a vocês foi em palavras, foi em poder e no Espírito Santo. Paulo está expressando que ele pregou a mensagem aos irmãos de Tessalônica em comunhão com o Espírito Santo. O pregador precisa viver em comunhão com o Espírito Santo através da oração, através do jejum, expressando sua dependência em Deus, na devoção, nas orações, na sua adoração pessoal com a sua família. O pregador que não depende do Espírito Santo memoriza uma mensagem como o papagaio só prega ela. O pregador que não depende do Espírito Santo, ele pensa que é só pela sua exegese e hermenêutica. O pregador que não depende do Espírito Santo, ele não ora para pregar. Ele prega sobre oração, mas não ora para pregar. Mas quando o pregador depende do Espírito Santo, o Espírito Santo coloca no coração dele a necessidade da igreja. O Espírito Santo abre o coração da igreja para receber a mensagem que o pregador está pregando. Então, a primeira característica é pregar com palavras, tá? Saber se comunicar. Por quê? Porque a unção na pregação salva o pecador do inferno, mas a boa comunicação na pregação salva o pregador da vergonha e de um público limitado. Ou seja, o pregador que não sabe se comunicar, ele não saberá falar para um público maior, ou para um público mais distante, ou para um público não costumeiro. Saber
As técnicas de comunicação vai te ajudar nisso. Segundo, pregar em poder, ou seja, buscar os sinais, saber que Deus pode confirmar seu ministério e sua pregação. Se você pregou sobre cura, ore para Jesus curar. Se você pregou sobre o poder do Espírito Santo, ore para Jesus encher as pessoas do poder do Espírito. Se você pregou sobre salvação, faça o apelo, diga que Jesus salva, cura, liberta e transforma. E assim sucessivamente, clame pelo poder de Deus na sua mensagem. E em comunicação com o Espírito Santo. Você, pregador, só pregará em comunicação com o Espírito Santo se você não vive na prática do pecado, se você reconhece o efeito da graça na sua vida, se você não se arrepende dos seus pecados e sobe no púlpito com uma vida suja, ímpia, você não prega em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não falará na sua boca. Paulo também diz que ele pregava uma mensagem com muita certeza e a igreja também recebeu a mensagem com certeza. Ele disse: o evangelho que chegou até vocês não foi só em palavras, mas também em poder, foi no Espírito Santo e com muita certeza. Eles receberam a palavra com certeza e com verdade. Por quê? Porque o pregador sabe o que prega. Paulo tinha tanta certeza no que pregava que a igreja recebeu aquela verdade também, sabendo que não estava errando em receber aquela verdade. Se o pregador não tem certeza do que prega, como que a igreja terá certeza do que ouviu? Se o pregador não sabe o que está pregando, a igreja também não saberá o que fazer depois da pregação. Pela mensagem que Paulo pregava, a igreja foi convencida de que a verdade do evangelho iria transformá-los, iria remover toda incerteza, toda dúvida na mente deles. Por isso Paulo diz: o evangelho chegou a vocês com certeza. Eles receberam a certeza da mensagem, ao ponto de estarem dispostos a abandonarem os ídolos mortos para servirem ao Deus vivo. É só você ler esse primeiro capítulo aí por mais tempo. Paulo está dizendo que a mensagem foi pregada e recebida com certeza. Por quê? Porque o pregador pregou com fé e a igreja recebeu a fé através da pregação. Então o pregador ele precisa pregar com fé que Deus faz o que ele está pregando. A fé é a prova do que não se vê, é a certeza daquilo que se espera. O pregador só pode pregar quando tiver certeza. E ele só pode pregar com certeza se tiver fé no Deus da palavra e tiver fé que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele diz: eu estive entre vós com amor. Ei, pregador, ei, pregadora, a igreja precisa se sentir amada. O público precisa se sentir amado. E a igreja saber que o pregador foi até eles com amor, não é o pregador tirar o juízo da mensagem. Não, é o pregador apresentar o juízo e a graça. É o pregador apontar o erro e mostrar a solução. O pregador prega com amor quando ele toca na ferida, mas expõe o remédio. O pregador prega com amor quando pós-culto ele sabe cumprimentar os irmãos. Ele sabe olhar na face dos irmãos. Ele sabe segurar nas mãos das pessoas. Ele sabe receber um abraço das pessoas com ética, com postura, com verdade. Mas você que é cantor, você que é pregador, você que é ministro, aprenda com Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 e 6. Pregar com palavras, cantar também é saber comunicar, ministrar com palavras, ministrar em poder, ministrar em comunhão com o Espírito Santo, ministrar com muita certeza e com amor. O pregador que não estuda, não ama quem o ouve. O pregador que passa do tempo da pregação, ele não ama o público que o ouve. As pessoas têm que saber
mastigar, meditar o que você está pregando. Se você enche a igreja com muitas informações, está faltando amor para descer o seu nível até o nível dos ouvintes e dizer, eles não estudaram como eu estudei. Eles não têm o tempo que eu tenho. Então eu preciso ser claro, eu preciso ser direto na minha pregação para que eles guardem essa palavra e pratiquem no pós-culto. Eu espero ter ajudado você. E a lição prática nesse nosso conteúdo de hoje é você meditar suas palavras enquanto prega. Obedece o singular, o plural, pregar com palavras. Você comunica de um modo que chame a atenção das pessoas. Você prega com poder, ou seja, você ora para pregar. Você prega em comunhão com o Espírito Santo, ou seja, você pede perdão dos seus pecados, você se humilha diante de Deus, diante do Espírito Santo, pedindo-lhe graça e permissão para falar com a noiva. Você permite que ele santifique sua mente e também suas palavras para você ser um pregador. Você também prega com certeza. Você estudou para pregar esse assunto. Você domina esse assunto e você tem fé que Deus faz o que você está pregando? Você também prega com amor? O público pode se sentir informado, transformado e amado pela sua pregação? Seja sincero consigo mesmo. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esquece, deixa o seu like e se inscreva no canal.